essa pessoa ela vai ter muita paciência com vocês. Energia da temperança fala de equilíbrio, fala de paciência. Alguém que vai trazer tranquilidade para vocês. Olá, Librinhas! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Eu vou fazer uma tiragem diferente hoje, tá? Vamos lá? Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade, por gentileza, energia predominante para os próximos 7 dias para os Librinhas. Nada virá dessa situação. Lua fora de curso. Eita lasqueira, hein? Libra. Nada virá dessa situação. Libra está insistindo em alguma coisa aqui. O que é, Libra? Seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em Touro. Podem estar lidando ou vir a lidar com alguém no signo de Touro ou ter forte no mapa. Seus sonhos precisam de um plano prático. De repente vocês estão sonhando com uma situação, com algo, tá? Idealizando muito uma pessoa ou querendo se reconciliar com alguém. Só que é como se ficasse só no plano mental. É isso que eu tô sentindo. Nada virá dessa situação. Entendi. Pode ser isso. Vamos entender mais, tá? Mas, a princípio, é o que eu tô pegando aqui. É como se estivesse falando, as coisas não vão acontecer se você ficar nessa situação. Se as coisas ficarem só no plano mental, entende? Né? Libra é elemento ar, Libra, Gêmeos, Aquário, pensa demais. Né? Então é bom pensar? É bom planejar? É bom. Só que quando pensa demais, às vezes você pode acabar perdendo a oportunidade. Né? Vamos ver o que mais. Mensagem geral para Libra, próximos 7 dias, leitura de amor, mensagem geral, com o espírito dos animais. Mensagem geral, leitura de amor, Libra, gratidão. Opa, falando? Eita lasqueira, Libra, o que acontece aqui? Eita, Libra, Librinha, vocês estão incomodados com alguma coisa aqui. Desnecessário, Libra. Desnecessário, Librinha. Ai, Libra. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Libra. Aqui, seguinte. Eu tô me conectando com Librinhas aqui que estão rondando uma situação aí. Ou melhor, uma pessoa, tá? Vocês estão rondando uma pessoa aqui. Se vocês não estão, vocês vão estar, tá? Nos próximos 7 dias, muito forte aqui. Mas eu tô sentindo aqui que... Deixa eu ver. Pode ser uma reconciliação? Pode. Pode ser uma nova pessoa? Pode também, tá? A gente vai entender melhor com o tarô, tá? Bom, eu tô sentindo aqui que tem alguém rondando uma pessoa. É como se estivesse observando, só tá observando, tá? Eu vejo que vocês estão olhando para essa pessoa como se fosse uma pessoa muito confiável. É como se essa pessoa ela transmitisse muita confiança para vocês, muita sabedoria, tá? É como se vocês olhassem para essa pessoa como alguém ideal para se comprometer seriamente, sabe? Eu vejo vocês sendo estratégicos aqui. Olha a hiena aqui. Tem alguém sendo estratégico aqui. Tem alguém sendo estratégico para se reaproximar de alguém ou para se aproximar de alguém. A gente pode estar falando que é do lado de lá, pode ser. Essa energia que está aqui pode não ser de vocês, tá, gente? Vocês invertam os papéis se for o caso, tá bom?
Mas tem alguém que está sendo muito estratégico aqui. Tem alguém que não está querendo demonstrar o que realmente sente. Eu não estou sentindo uma energia ruim, tá? Pelo menos por enquanto não estou sentindo uma energia ruim aqui. Vamos ver com o tarô. Mas que tem alguém sendo estratégico para se aproximar da outra, tem. Como é que eu vou colocar? Eu vou colocar como lá de lá, tá? Em relação a vocês, como eu sempre faço. Só para não dar confusão, tá? Invertam, hein, gente? Pelo amor de Deus, invertam. Não briguem comigo. Se for o caso, né? Então, continuando. Se for lá de lá, é como se essa pessoa estivesse rondando, só tá observando vocês, está sendo estratégico. Como é que eu vou me aproximar ou me reaproximar de Libra? É alguém... então... Não tô sentindo uma energia ruim, mas... Eu tô vendo a energia de alguém que tá sendo estratégico, por quê? E é uma pessoa que tá escondendo sentimentos. Tá? Aqui tem energia de alguém que o que ela demonstra não é o que ela tá sentindo. Vocês entenderam? Então, assim, se for uma reconciliação, pode ser que vocês estejam afastados. Então, vocês não estão vendo essa pessoa, certo? Então, assim, no caso, pros amigos, pra família dessa pessoa, ela tá fingindo que tá tudo bem. Que te esqueceu, que tá seguindo adiante. Entende? Tá? Só que não é isso, não. É como se essa pessoa estivesse sofrendo por dentro, porque essa pessoa tá te observando, ó. Como que essa pessoa te esqueceu? Esqueceu coisa nenhuma. Não esqueceu. Tá? Eu tô sentindo uma certa insegurança aqui. Se for uma pessoa nova... Então, pode ser que essa pessoa vocês já conheçam, ou se vocês não conhecem, vocês vão conhecer nos próximos 7 dias que tá mais forte. É como se essa pessoa fosse se segurar, sabe? Ela não vai querer demonstrar pra vocês os reais sentimentos dela, as reais intenções dela, as reais intenções no sentido de querer um relacionamento amoroso com vocês, e não apenas uma amizade, entende? Tá? Só que é como se a espiritualidade estivesse dizendo para essa pessoa que ela tem todas as ferramentas, as condições necessárias para fazer com que esse relacionamento dê certo. Não tem por que ela ficar temendo, né? Por isso que tá falando, nada virá dessa situação. Você ficar parado, né? No caso, se for essa pessoa, né? Você ficar parado, você só ficar rondando, né? Ficar nessa sofrência toda aqui, ó. Não vai levar em nada. Abre o jogo. Né? Tem que arriscar. A vida é feita de riscos. O não você já tem, né? Mas não adianta você ficar rondando. Tem muita gente que fica rondando. Quando vai lá, quando resolve ter coragem, pronto. O ser de luz lá do outro lado já tá com alguém. E aí? Já era. Dorme no ponto, perde, né? Então é o que eu sempre falo, oportunidades elas passam, mas ela não vai ficar parado, estacionado lá na frente da tua casa, esperando você abrir a porta. Você se decidir. Se você vai ou não vai, né? Ela vai passar. Se ela ver que você não abre a porta, ela vai embora. Ela vai bater na porta de outra pessoa, né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Por isso que tá falando, ó, seus sonhos precisam de um plano prático. Não adianta você só ficar... Entende? É uma pessoa que aqui, ela tem sentimentos por vocês, mas fica só na mente dela. Só tá na mente dela aqui. Essa pessoa quer um relacionamento com vocês, ó. Tem uma energia de transformação aqui. Essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa... Nossa! Uma pessoa única. Ó, essa pessoa analisando exatamente as palavras que vai usar com você, as palavras, as ações. Entende? Essa pessoa deve admirar muito vocês para ter todo esse cuidado. Eu vejo uma pessoa que está tendo todo o cuidado, está querendo ter todo o cuidado para não botar tudo a perder. É isso que eu estou sentindo.
polvo, ele traz uma energia de falta de foco, mas aqui a gente pode trazer uma energia de manipulação. Pode ter alguém manipulando essa situação. Pode ter alguém por trás, tá? Pode ter alguém que tá colocando minhoca na cabeça desse ser de luz aí. Ou de vocês, né? Lembrando que pode ser vocês, tá? Tipo, eu acho que você não devia arriscar, não. Acho que você não devia ir, não. Que não sei o que, sabe assim? Pode ser. Porque o povo, ele traz essa energia. A gente vai entender melhor com o tarô, tá? Mas eu tô sentindo a energia dessa pessoa, é como se ela tivesse pra explodir, entende? Eu não quero mais ficar fingindo. Eu não quero ficar mostrando que eu tô feliz. Eu tô longe de Libra, eu queria estar do lado de Libra, eu queria estar com Libra, eu queria estar morando com Libra, eu queria estar casado com Libra. E eu fico fingindo que eu tô bem, não tô bem. Entende? Tem que disfarçar, eu tenho que fingir que eu olho pra Libra como se fosse um amigo, uma amiga, quando eu já tenho sentimentos, já tenho muita admiração, muito carinho por Libra, enfim. Vamos entender melhor isso aqui. O que mais? Espiritualidade, signo de Libra. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Do que estamos falando? Leitura de amor, próximos 7 dias. Do que estamos falando? Fale mais, por gentileza. Libra. Ó. Tem uma energia de casamento, comprometimento aqui. 9 de copas. A pessoa quer um 9 de copas com vocês. 9 de copas é aquela energia de satisfação emocional, sabe? 9 de copas é aquela satisfação emocional que todo mundo percebe, sabe? Quando você tá bem. Não tem como você disfarçar. Independente de você ser aquele tipo de pessoa que fica ostentando e mostrando tudo, tirando foto, não tirando foto. Independente, é como se fosse assim, estar com Libra vai ser notável. Todo mundo à minha volta vai perceber que eu tô bem, que eu vou estar feliz. Entende? Vai ser uma satisfação emocional tão grande que não vai ter como disfarçar. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso. É assim que essa pessoa vê vocês. Temperança. Temperança fala de espera. Temperança fala de demora. Temperança fala de lentidão. Mas também fala de equilíbrio. Rei de copas, peixes, câncer, escorpião. Essa pessoa... se não for reconciliação, essa pessoa vai ter muito... Se for reconciliação, essa pessoa tem muito sentimento por vocês, tá? Aqui pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa que tem alguma dificuldade de expressar seus sentimentos, tá? Mas é uma pessoa muito amorosa, muito romântica, carinhosa, pode ser pai, mãe de família, tá? Se for uma pessoa nova, então, é a mesma coisa, é uma pessoa muito romântica, carinhosa, protetora, sabe aquela pessoa protetora que gosta de cuidar, sabe? Amorosa, não é aquele tipo, sabe? Ogro. É que se for mulher, como é que fala? Eu não sei, eu ia falar, mas não vou falar não. Eu não sei como é que é feminino de ogro, gente. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, não é, tá? Não é esse tipo aí. Não é nem o ogro, nem a senhora ogro. É uma pessoa muito amável, muito carinhosa, tá? Pode ser pai e mãe de família também. 10 de copas. Nossa senhora, gente do céu, essa pessoa quer casar com vocês. 4 de paus fala de casamento, 10 de copas fala de casamento. E agora? Tem uma energia de família aqui. Tá vendo? É uma pessoa que quer algo sério com vocês, quer um compromisso longo. Não é uma pessoa... essa pessoa, sendo reconciliação, sendo uma pessoa nova, essa pessoa quer... Ela quer vir para ficar, Libra.
Então, se vocês estiverem conhecendo alguém aí que tem uma energia de pessoa que é superficial, pessoa aventureira, não é essa pessoa não, tá? É uma pessoa que vocês vão sentir que é uma pessoa pra ficar. É alguém que vai trazer uma transformação para a vida de vocês no que se refere ao amor. Porque aqui fala de transformação nos relacionamentos. Olha isso, gente. Tá? Caramba. O que mais? 6 de paus. É uma pessoa que vai assumir vocês pra todo mundo. Eu tô falando. Eu tô sentindo a energia de uma pessoa transparente aqui, tá? Não é aquele tipo de pessoa que fica escondendo as coisas. Eu sempre falo, vocês conhecem uma pessoa que fica escondendo demais, fica te enrolando, você percebe que a pessoa não quer falar tudo, entende? E desconfia. Desconfia. Pula fora. Tá? Uma pessoa bacana mesmo, ela vai falar tudo que tem que falar, não tem nada a esconder, não tem nada a temer, entende? Pessoa que fica muito... Se você sente uma certa resistência aí pra falar, né, sobre a sua vida, tu toma cuidado, tá, gente? Tá? Vocês não entrarem em furada. Eu sempre falo, relacionamento, quando começa errado, a tendência é, vixe. Agora, quando começa da forma correta, vixe, tem também a tendência para dar certo é praticamente garantida, né? Aquelas pessoas bem transparentes desde o início, sabe? Uma pessoa que te respeita, uma pessoa que fala, tudo que você perguntar fala, né? Você não vai ter aquela sensação de que a pessoa tá te enrolando, escondendo alguma coisa, entende? Né? Tem muitas pessoas que acabam se deixando levar e quando vai perceber a pessoa é casada, né? Pula fora disso, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Mas eu não tô vendo essa energia, não. Essa pessoa não é assim, não. Não é uma pessoa assim, não. É uma pessoa muito família. É uma pessoa muito amável. Uma pessoa que tem espírito protetor. É uma pessoa... Ó, essa pessoa que é família com vocês. Oito de copas. Ó, se for reconciliação, realmente, vocês foram embora, né? Essa pessoa sente muita falta de vocês, porque ela via realmente vocês como, sabe? Quando eu estava veio embaixo do 9 de copas, daquela carta da satisfação emocional que eu falei. Quando eu estava com Libra, todo mundo percebia que eu estava bem, né? A minha energia mudava, tudo mudava na minha vida quando eu estava com Libra. E eu perdi, tá? Aqui pode ser uma pessoa que se achava demais, né? Entende? Não tinha muito equilíbrio, tá? Sete de paus. Essa pessoa, quando chegar na energia de vocês, ela vai encontrar vocês meio na defensiva, Libra. Porque vocês lidaram com muitas pessoas que abandonaram vocês. Pessoas que abandonaram vocês, pessoas que deixaram vocês na mão, pessoas com quem vocês não podiam contar. Tá? Por isso vocês vão estar na defensiva. Essa pessoa vai ter que ter muita paciência com vocês. Mas essa pessoa vai ter paciência com vocês, tá? Isso também acho que já saiu em algumas tiragens de Libra aí, anteriores. Essa pessoa que chega, essa pessoa nova que chega, tá? A reconciliação pode ser que seja também. Essa pessoa, ela vai ter muita paciência com vocês. Energia da temperança fala de equilíbrio, fala de paciência. Alguém que vai trazer tranquilidade para vocês. Ela vai ter paciência para lidar com esses traumas de vocês assim, aqui. Por isso que vocês vão se curar. Eu vejo uma energia de cura aqui. Junto dessa pessoa. A maioria, né? A maioria das pessoas, né? Não considerando os jovens aí, de 18 para baixo, né?
A maioria das pessoas aqui já passaram por muitas experiências em relacionamentos, né? A maioria já se frustrou, já lidou com traições, com mentiras e tudo mais. A maioria tem traumas, a maioria carrega traumas, né? Então não adianta a gente ser hipócrita e ficar imaginando que a gente vai encontrar uma pessoa sem trauma nenhum. É muito difícil, muito raro. Muito raro, né? Então, assim, não é aquele tipo de pessoa que vai chegar pra vocês e vai falar, aí, caramba, você vai começar a me comparar com o seu ex, com a sua ex, que não sei o que, não vai dar certo. Você vai começar a dar chilique aí porque tá desconfiado, que não sei o que lá, não vai dar certo. Não vai ser esse tipo de pessoa. É uma pessoa que vai ter empatia, vai ser compreensiva, tá? Vai entender que só vai conseguir conquistar a sua confiança na prática, no dia a dia, mostrando, não falando. E que é natural que você fique na defensiva se você passou por relacionamentos muito tóxicos. Assim como ele, como ela. Né? A gente fala de gatilhos emocionais. Né? Então, o que são gatilhos emocionais? Dependendo do comportamento, de uma atitude que essa nova pessoa tenha com você, é como se viesse na sua memória naquele momento, puxasse tudo, sabe? Tudo aquilo que você viveu de traumático no relacionamento anterior, parece que vem na tua cabeça naquela hora. E você, de repente, pode explodir ou você se incomodar com algo, né? Isso que a gente chama de gatilhos emocionais. Dependendo do comportamento, da atitude, de alguma coisa que a pessoa fala, isso, de alguma forma, acessa esses gatilhos, né? Que são traumas do passado. E faz com que você tenha um comportamento X, né? Só que se é alguém que tem paciência com vocês, provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter paciência de ouvir a história de vocês para entender melhor, né, o que vocês passaram, para poder lidar melhor com possíveis reações que vocês venham a ter. Por isso que eu falo que é muito importante nos relacionamentos você saber a história do passado do seu parceiro, da sua parceira, da sua nova conexão, né? Porque tem muita gente que não fala, né? Que usa aquela desculpa de que passado fica no passado. Não, passado tem que ficar no passado, mas no sentido de ficar pegado, né? Não ficar vigiando rede social de ex, ter contato com ex, enfim, isso aí é pessoa apegada ao passado, mas não é o caso. Isso não é questão de apego ao passado. É importante você falar do seu passado pro seu companheiro, pra sua companheira nova e vice-versa. Porque se um dia acontecer algo do tipo, né, de acessar esses gatilhos emocionais aí, por conta de alguma atitude, alguma palavra que a pessoa fale, né, que lembre o seu ex, a sua ex, alguma coisa assim, e que te fez muito mal e você reagir mal, essa pessoa não vai entender. Mas se ela sabe da sua história, ela vai entender. Ela vai conseguir lidar melhor com essa situação. Né? Agora, se ela não sabe, ela vai achar que o seu problema é com ela mesmo. Ou você é louco, louca. Do nada, assim, explode. Né? E às vezes não é do nada. Às vezes é porque você lembrou de uma situação que você viveu no passado que foi muito traumático para você. E é um comportamento de defesa, né? É uma defesa natural, entende? Que você tem. E você acaba agindo dessa forma. Mas essa pessoa ouvindo a sua história, tem gente que não tem paciência de ouvir, né? Ou é o que eu falei, pessoas que se recusam a falar do passado, usando como desculpa esse negócio do apego, que não tem nada a ver, né? Então uma pessoa que se recusa a falar do seu passado, desconfie também. Tá escondendo por quê? Né? Então provavelmente essa pessoa que foi o responsável dos términos aí, que foi o que causou os términos, né, dos relacionamentos anteriores e tudo mais, porque aprontou, fez alguma coisa assim, e não quer te contar. Então, prefere evitar falar do passado, entende? É uma pessoa transparente que vem aqui, é uma pessoa que você vai perguntar, vai falar, né? Você vai se sentir à vontade de falar com essa pessoa também, porque você vai sentir confiança nela, né? Confiança se conquista, gente. Como que você adquire confiança numa pessoa? Quando você percebe que essa pessoa também confia em você. Né? Por isso que eu falo, se é uma pessoa que fica muito de joguinho, não fala, não responde, te enrola, esconde, você tem que ficar encostando na parede para falar, sabe? Você tem aquela sensação que a pessoa tá escondendo, então sai fora. Mas não é esse caso aqui, tá? Não é esse caso aqui. Essa pessoa vai ter paciência de lidar com essa situação, porque estamos falando de uma pessoa que tem maturidade. Essa pessoa tem maturidade, tá? Tanto é que tem uma energia muito forte de comprometimento aqui. Não tô vendo energia nenhuma de farra. Não estou. Tá? Ó. Rainha de Ouros. Essa pessoa vê vocês... Rainha de Ouros é só energia, tá? Não é gênero.
Quem vibra na energia da Rainha de Ouros, que é como essa pessoa enxerga vocês como uma pessoa muito trabalhador, dedicado, dedicada, pé no chão, uma pessoa que planeja as coisas, tá? Energia de empresários, empresárias, energia de uma pessoa que transmite confiança, tá? Aqui tem maturidade, temos o rei e a rainha aqui, ó. Energia de rei e de rainha, não é energia de pajem, tá? Tem uma energia de maturidade aqui. Por isso que eu falei, pode ser que vocês tenham, né? Libra geralmente conhece várias pessoas, então assim, se vocês sentirem uma energia de superficialidade, entende? De pessoa que, sabe, já vem com uns papinhos meio esquisitos pro lado de vocês sentem aquela energia de aventura, de superficialidade. Gente, não é essa pessoa. Não é, tá aqui, tá muito claro pra mim. É uma pessoa muito família, muito pé no chão aqui. Cavaleiro de Ouros. Essa pessoa vem fazer uma proposta sólida pra vocês. É uma pessoa que não vai demorar muito, tá? Vai pedir vocês em namoro. Não vai ficar naquela situação, o que você é meu? Ficante? Não tem idade pra falar. Ficante, né? Entende? Não é alguém que vem se divertir com vocês, tá? É o Cavaleiro de Ouros, não é o Cavaleiro de Paus. É o Cavaleiro de Ouros. É uma pessoa muito pé no chão aqui, tá? Quatro de Ouros vai trazer estabilidade para vocês, emocional e financeira. Rei de Ouros, pronto. Eita, Libra. Rainha de Ouros e Rei de Ouros. Ó, mesmo naipe. Duas pessoas com espírito empreendedor, duas pessoas pé no chão, duas pessoas muito trabalhadoras, duas pessoas que transmitem confiança. Rei de Ouros, energia de empreendedores, energia de investidores, energia de uma pessoa que transmite confiança, uma pessoa muito pé no chão, planeja as coisas, não é uma pessoa precipitada, não é, entende? Tá? Não é ninguém que age como um adolescente. Tá vendo? Não tem energia de pajem aqui, gente. Só energia de rei e rainha. Vocês vão ter muita compatibilidade aqui, tá? Muita compatibilidade. É um relacionamento que vai trazer segurança para ambos. 8 de Ouros, tá vendo? Vai ter muita dedicação aqui, ó. Aqui eu não tô sentindo muita energia de reconciliação, não, tá? Tô sentindo mais energia de uma pessoa nova mesmo. 8 de Ouros é uma pessoa que vai ser muito comprometida, é uma pessoa que vai se dedicar ao relacionamento. Então não é aquele tipo de pessoa que, entende? Que impõe só as vontades dela, tem que ser assim, ponto final, né? E que não tá nem aí se tá te incomodando ou não. É uma pessoa que vai se incomodar com o que te incomoda, entendeu? Que esse é o natural de um relacionamento mais estável, né? O que te deixa feliz é ver o seu companheiro, a sua companheira feliz também. Agora, quando você lida com pessoas imaturas, o que importa? Só a felicidade dele ou dela. A sua, ele e ela não tá nem aí, né? Agora, quando a gente tá se relacionando com uma pessoa mais madura, que tem comprometimento, leva as coisas mais a sério, né? É uma pessoa que vai saber respeitar o seu lado, vai enxergar o seu lado. Né? É aquilo que eu sempre falo dentro de um relacionamento, muitas coisas que para você é irrelevante, para o outro é importante. A gente tem que aprender a entender isso. E vice-versa. Né? Então, vocês têm que estar com pessoas, Libra, que faz de tudo para que o relacionamento dê certo. Sabe o que eu vejo muito nos relacionamentos? Por isso que muitos relacionamentos não vão para frente. Eu vejo que em muitos relacionamentos existe, parece que, uma disputa de quem é mais ausente. De quem é mais egoísta. Eu nunca vi um negócio desse. Né? Para você estar junto com alguém de fato, deveriam ser duas pessoas que vão fazer de tudo para o relacionamento dar certo. Como que eu faço isso? O que tá te incomodando? Me fala, o que tá te incomodando? Né? Ah, é isso que tá te incomodando? Então vamos ver, vamos tentar ajustar isso aqui para que isso não te incomode mais, ok? Agora eu vou falar o que tá me incomodando, né? Eu
gostaria que fosse assim, assim assado, né? Gostaria que você fosse mais presente, desse mais satisfação das coisas, né? E tudo mais. Então, vamos tentar ajustar as coisas. São pessoas que lutam por isso, entende? Vocês podem perceber os relacionamentos que fluem mais, que são mais saudáveis, mais harmoniosos. Observe o casal. É aquele casal que sempre faz as coisas juntos, né? Ah, eu tenho ciúme que minha namorada vai pra academia sozinha. Então vai fazer a academia junto. Ah, mas eu não gosto de academia. Tá, então conversa com ela. Vamos fazer uma outra atividade física? Então, atividade física é importante? Ok, então vamos fazer alguma coisa que você também goste, né? Vamos fazer juntos, então. Sabe? Não é uma pessoa que vai ficar criando atrito para defender só o seu lado. Por quê? Porque é uma pessoa que está realmente interessada em querer ver o relacionamento fluir. Isso sim é uma pessoa que vale a pena ter do lado. Para quem quer um relacionamento sério, né? Entende? Isso é vocês terem uma maturidade emocional aqui. Relacionamento afetivo não pode ser um ringue, gente. A maioria é um ringue. É uma disputa de poder ali, de força, né? Então aqui não vai ser assim. Aqui eu tô sentindo que é tipo de relacionamento que vocês vão estar fazendo tudo sempre juntos, vão planejar juntos, por isso que vocês vão construir juntos, vão prosperar juntos, tá? Tem uma energia de estabilidade financeira, inclusive, aqui. Tá? Não é criança, não é gente imatura aqui, não tem nada de maturidade aqui, nada. Nada, absolutamente nada. Tá? Porque tem gente, pelo amor de Deus, né? Só falta bater o pé, né? De birra, sabe? Aquela energia de criança birrenta mesmo. Ah, não, mas tem que ser do meu jeito. Ah, não, mas não quero fazer isso, sabe assim? Nossa senhora, gente. Quem que tem paciência? Eu não tenho. Eu não tenho paciência. Gente assim. Pelo amor de Deus. Né? Se é pra gente lidar com pessoa mais imatura, então eu vou lidar com os meus filhos. Né? Agora eu não vou arrumar uma pessoa pra ser o filho mais velho, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, é uma pessoa aqui, ó. Eu tô sentindo que essa pessoa, ela... Para muitos, essa pessoa já conhece vocês. Só que ela não se revela. Talvez porque é uma pessoa muito pé no chão, porque saiu aqui a energia do Rei de Ouros, né, que eu falei. A energia do Rei de Ouros é uma pessoa que planeja muito, é uma pessoa muito pé no chão nas coisas, né? Para algumas pessoas, essa pessoa já está nos bastidores, mexendo os pauzinhos aqui, planejando alguma coisa. Essa pessoa já tem sentimento por vocês, ó. A Lua fala de sentimentos ocultos. Tá? Roda da fortuna. Tem transformação aqui. Tem transformação. Para alguns casos, gente, é um relacionamento de vidas passadas. Tá? Vocês vão ter a chance de viver uma história de amor novamente. Alguém que tira vocês de uma energia de solidão, ou para alguns casos uma energia de escassez emocional, no sentido de, mesmo eu estando com alguém, eu sempre me sentia sozinho, sozinha. É o que eu tô falando, essa pessoa é aquela pessoa parceira mesmo, tá? Não vai ficar criando briguinha por qualquer coisa. Ó, essa pessoa tá se segurando aqui, ó. Ela tá ocultando o que ela sente por vocês. Porque tem algo que tá impedindo ela de fazer essa proposta aqui, ó. Ó que é a proposta que essa pessoa quer fazer. Essa pessoa quer pedir vocês em namoro já. Mas tem alguma coisa que tá prendendo ela. Pode ser um medo, pode ser uma insegurança, porque a Lua também fala de insegurança, né? Só que essa pessoa vai superar isso aqui, tá? Ó, Cavaleiro de Paus. Essa pessoa vai se declarar pra vocês. Com certeza ela vai. Por quê? Porque ela tá preocupada, porque ela tá vendo vocês solteiros, solteiras. Pra quem tá solteiro, solteira, tá? É como se estivesse falando, deixa eu ir rápido, porque Libra não vai ficar muito tempo sozinho, sozinha.
tá? Ó, analisando possibilidades aqui, vibrando na energia do Rei de Paus. Rei de Paus sabe o que quer e o Rei de Paus ele enfrenta qualquer obstáculo, tá? Seja o que for. Rei de Paus é o rei mais corajoso do tarô. Essa pessoa vai vibrar na energia do Rei de Paus e vai vir, tá? Pode ser que isso não aconteça de imediato, por isso saiu a carta da temperança, que fala de um tempo aqui. Essa pessoa analisando possibilidades, essa pessoa te observa, tá? Essa pessoa vai vir, vai tomar uma atitude aqui. Ela tá tentando equilibrar, para alguns casos, tá tentando equilibrar o financeiro dela para vir na direção de vocês, ou equilibrar uma situação aí, tá? Lembrando que pode ser vocês, tá? Pode ser a energia de vocês. É como se essa pessoa estivesse vendo vocês como uma grande oportunidade da espiritualidade. E ela vai ter a consciência de que ela pode estar se auto-sabotando. E ó, desprezando. Tá? Mas essa pessoa vai vir. Vai vir sim. 3 de ouros, a justiça, carta de vocês, Libra. Tá? Alguém que quer construir junto algo com vocês. Essa pessoa vai construir algo junto com vocês. Vai ser um relacionamento muito estável. Justiça. Justiça divina. A espiritualidade está intervindo aqui. Tá? Trazendo algo muito justo para a vida de vocês. Ó, página de espadas. Essa pessoa observa vocês. Hierofante, ó, carta de casamento de novo. Ó, 10 de copas fala de casamento, fala de família. 4 de paus fala de comprometimento, fala de família. Hierofante fala de família, fala de casamento. Vai dar em casamento isso aqui, tá? Isso aqui vai dar em casamento, com certeza. Ó, finalização de relacionamentos que foram muito pesados, exaustivos, tá? Isso acaba. Isso acaba. Tá? A pessoa vai se declarar para vocês. Ok? Touro, Sagitário, Leão, Libra, Peixes, Áries, Leão, Sagitário. São esses, tá? Touro tá forte, hein? Touro tá forte. Vamos lá. Libra que tá lidando com Touro, tá? Se vocês estiverem lidando com Touro ou forem conhecer alguém do signo de Touro que tenha forte no mapa, tá? Ou reconciliação, né? Se for reconciliação, pode ser alguém que não se comprometia muito com vocês, essa pessoa vai querer se comprometer para valer com vocês, tá? Para muitos casos, essa pessoa pode vir pedir vocês em casamento. Se for uma pessoa nova, também é uma pessoa que vai vir se comprometendo com vocês. Não vai ser uma pessoa que vem para brincar com vocês, tá? Signo de Virgem, se for reconciliação, essa pessoa enxerga realmente vocês como alguém de quem ela sempre se orgulhou muito, tá? Essa pessoa sente muita falta de vocês e vai querer recuperar esse relacionamento. Se for uma pessoa nova, é alguém que vê vocês como alguém certo, uma pessoa certa para satisfazer ela emocionalmente falando, tá? Enxerga vocês como uma grande conquista. Se conquistar vocês, vai enxergar vocês como uma grande conquista, tá? Capricórnio é uma pessoa que vai ter muita paciência com vocês, pode ser uma pessoa que demore um pouco para retornar na energia de vocês se for uma reconciliação, e se for uma pessoa nova, é uma pessoa que vai trazer equilíbrio para a vida de vocês, tá? Áries é uma pessoa que vai ser muito amorosa, romântica, carinhosa, pode ser pai e mãe de família, tá? Que vai chegar na energia de vocês, vai ser uma pessoa muito protetora, muito amável, muito amável. E se for uma pessoa reconciliação, uma pessoa que tem muitos sentimentos ainda por vocês. Por mais que ela não demonstre, tá? Pode ser que ela seja uma pessoa mais tímida ou realmente ela tenha dificuldades de demonstrar os sentimentos dela, mas ela tem sentimentos por vocês, tá? Leão. Leão quer comprometimento sério com vocês. Vai querer comprometimento sério com vocês, tá? Se for reconciliação, pode ser que vocês já tinham uma família, essa pessoa vai querer recuperar essa família. Se não tinha família, pode ser que essa pessoa veja vocês como uma pessoa ideal para se ter família, ser casado, né? Para ter como esposa, marido, tá?
E se for uma pessoa nova também vai ver vocês assim. É uma pessoa que vai estar disposta a se comprometer de verdade para vocês e pode acabar, vocês podem vir a constituir uma família com essa pessoa, tá? Sagitário. Sagitário é, para quem estiver lidando com o signo de Sagitário, é uma pessoa que vê vocês como uma pessoa de destaque, é uma pessoa que vai querer assumir vocês para todo mundo, tá? Se for reconciliação, é a mesma coisa. Se é uma pessoa que não assumia vocês, né, vai querer apresentar vocês para a família, para os amigos, tá? Ok? Signo de Peixes. Peixes aqui não tá muito favorável, tá? Aqui não tá muito favorável. Aqui pode ser que realmente finalizou mesmo, se for questão de reconciliação, né? Se for uma pessoa nova, pode ser que ela precise deixar uma situação para trás, que envolva o emocional, então pode ser deixar uma família, se separar, enfim, tá? Ir morar com vocês e deixar os pais, ou pode ser vocês também, pode ser o contrário também, tá? É a pessoa que está analisando isso daí, tá? Câncer. Câncer é uma pessoa que vai estar meio na defensiva, tá? Então, se vocês conhecerem uma pessoa do signo de Câncer, pode ser que vocês encontrem essa pessoa meio na defensiva, ou essa pessoa, o pessoal de Câncer vai encontrar vocês assim, meio na defensiva, tá? Se for uma reconciliação, é alguém que não desistiu de vocês, é alguém que enxerga vocês como, assim, mesmo que tenha pessoas contra ela, é uma pessoa que defende o que ela quer e é vocês que ela quer e essa pessoa vai lutar por vocês, tá? Escorpião é uma pessoa que vê vocês como uma pessoa muito, muito pé no chão, uma pessoa trabalhadora, admira muito vocês pela seriedade e maturidade que vocês têm. Tá? É alguém que vai vir se comprometendo com vocês, seriamente, tá? E se for reconciliação, é uma pessoa que também, né? É uma pessoa que vai querer ser mais comprometida, mais presente, mais madura. Pode ser que é uma pessoa que não tinha tanta maturidade e agora vai ter muito mais maturidade aí para lidar com a relação de vocês, tá? Libra com Libra. Tem uma pessoa chegando para vocês querendo ofertar algo sólido, tá? É uma pessoa que não vem para brincar, é alguém que vai chegar querendo comprometimento sério com vocês, tá? Essa pessoa vai pedir vocês em namoro, tá? Se for uma reconciliação, alguém que volta mais comprometido vai querer fazer uma nova proposta de amor para vocês, mas de uma forma mais comprometida também, tá? Gêmeos. Se for signo de Gêmeos, reconciliação, tem alguém de Gêmeos muito apegado a você, tá? Essa pessoa tem muito apego ainda por vocês. Então, se vocês se afastaram de alguém e acham que é de Gêmeos e vocês acham que essa pessoa não lembra de vocês, não pensa em vocês, vocês estão redondamente enganados, tá? Se for uma pessoa de Gêmeos que chega na energia de vocês, uma pessoa nova, é uma pessoa que vai trazer estabilidade para vocês, emocional e financeira, principalmente financeira, tá? É uma pessoa muito estável financeiramente, ok? Aquário é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa que vai também ofertar estabilidade financeira para vocês, financeira, emocional, é uma pessoa muito correta, é uma pessoa que muito pé no chão, energia de investidores, de empresários, tá? Alguém que vai levar muito a sério, tá? Muito a sério mesmo. É a energia mais assim, no que se refere a comprometimento, é a mais comprometida de todas, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, é isso que eu tenho para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.